foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaques por suas obras e ideais neste período. Os jacobinos eram o povo e os nobres que foram prejudicados pelo clero. Então eles criaram a Era do Terror para poder ter o que é deles pelo próprio esforço e trabalho. Em 14 de junho de 1789, a população derrubou a Bastila, que era a prisão dos opositores do rei. Em 21 de janeiro de 1793, o rei da França, Luís XVI, foi condenado à morte sendo guilhotinado. A fase do terror teve início em setembro de 1792, com o massacre de várias pessoas na guilhotina. Muitas das vítimas eram acusadas de simpatizar com a monarquia. Outras, porém, pertenciam a grupos de revolucionários ligados tanto aos girondinos quanto aos jacobinos. Também em setembro de 1792, foi estabelecida a Convenção Nacional, que tinha como objetivo modificar as leis da França. Houve um forte conflito de interesses entre jacobinos e girondinos. Parte da culpa de vários assassinatos na guilhotina se deviam parte das notícias sensacionalistas de Jean-Paul Marat. Por isso, em 1793, a girondina Charlotte Corday assassinou Marat na banheira de sua casa. Iria-se imaginar que os problemas estavam resolvidos com a morte dele, certo? Achou errado, otário! A morte de Marat apenas enfureceu a população, que na verdade o admirava e considerava uma grande figura na Revolução Francesa. Jornais também acabaram sendo censurados pelo regime do terror. Pois é, já não tem mais tanta liberdade assim na Revolução. Com o grande terror, várias pessoas acabaram morrendo injustamente, sem a menor investigação se eram realmente opositores do governo. E com isso, é claro que os nobres fugiram para os países vizinhos com medo de serem mortos também, pois pessoas como Maria Antonieta e o grande químico Lavoisier morreram graças à Revolução. E é claro que os países da Europa não iam deixar isso barato. Para governar, os jacobinos criaram o Comitê da Salvação Pública, liderado por Danton, além de outros órgãos como o Comitê de Salvação Nacional, responsável pela segurança interna do país, e o Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores do regime. Com medo de que a revolução também ocorresse em seus próprios países, foi criada a primeira coligação. Eles lançaram diversas invasões e batalhas pelo território francês para impedir a expansão de suas ideias revolucionárias. A essa altura, os girondinos já queriam o fim da revolução para estabelecer um governo, pois enquanto a revolução queria o poder da França, a Inglaterra estava prestes a tomar o controle do mundo com a Revolução Industrial. E é claro que os franceses queriam participar, pois os países eram rivais, mas isso só aumentou as mortes e guilhotinas, inclusive a de Danton, um dos jacobinos mais importantes do regime. Foi então, em meio à repressão aos levantes internos e às lutas contra os ataques estrangeiros, que surgiu Napoleão Bonaparte. Em 9 de novembro de 1794, ou dia 18 de Brumário, conforme o novo calendário revolucionário, Napoleão liderou um golpe de Estado, acabando com o diretório e instituindo o consulado.
a Revolução Francesa entrava em uma nova fase. O período do terror marca o início do movimento violento contra a Igreja Católica. Os sacerdotes que se mantiveram católicos foram perseguidos, impedidos de celebrar sacramentos e de pregar. Padres são forçados a abdicar, imagens religiosas são destruídas e o culto religioso passa a ser proibido, além das igrejas que foram apedrejadas. Enquanto isso, as autoridades revolucionárias determinavam por decreto, sob os impulsos de Robespierre, a existência do Ser Supremo e a imortalidade da alma, e também instaurando a celebração de festivais do Ser Supremo, a partir de 1794. E antes disso, já tinham sido criados templos à deusa da razão, usando-se para tantas igrejas e sinagogas, como também mudaram o nome das ruas e o calendário gregoriano, que tinham por base eventos cristãos. Sob a liderança dos girondinos, o Diretório 1795 a 1799 sofreu pressões políticas vindas dos jacobinos e dos realistas. Esses últimos desejavam a restauração da dinastia Bourbon. Para tomar o poder, por 2 vezes os realistas tentaram derrubar os girondinos. O cenário possibilitou a tomada do poder pela alta burguesia girondina. Começava assim, a chamada Reação Termidoriana, 1794 a 1795, para controlar os sans-culottes, extinguiu-se o poder do Comitê da Salvação Pública. Mas esse reinado não duraria muito. Até Robespierre sabia que seu fim seria igual ao de outros durante seu governo. Tentou resistir à prisão e tentou escapar, mas acabou falhando em sua escapada e recebeu um tiro na mandíbula para que lembrasse do seu fracasso. O povo desesperado não conhecia misericórdia. Levou Robespierre para a guilhotina e ele foi decapitado. A seguir teve o ciclo revolucionário francês, encerrou com um golpe de 18 de Brumaire. Com a posse de Napoleão, deu início ao consulado em 1799 a 1804. Uma nova constituição foi estabelecida. Napoleão como primeiro consulto, Napoleão governava, pois seus poderes eram muito maiores. Após a derrota de Napoleão, as nações europeias reuniram o Congresso da Viena para restaurar o antigo regime absolutista. No final, trocaram um rei absolutista por um general autoritário, Luís XVI por Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa foi um episódio tão importante na história da humanidade que dividiu a mesma entre idade moderna e idade contemporânea, que vai até os dias de hoje. Graças à Revolução Francesa, os ideais iluministas se espalharam cada vez mais e a política mundial tomou a forma que conhecemos hoje: esquerda, direita e aplicação dos 3 poderes do filósofo Montesquieu. Os revolucionários alcançaram seus objetivos. Tiraram o absolutismo da França, tiraram o poder político da Igreja, aboliram a escravidão e mudaram bastante não só a França, mas a sociedade europeia como um todo. Porém,
Não devemos esquecer dos grandes podres da Revolução, que durou mais de 10 anos de caos e violência. A ascensão dos jacobinos não resolveu todos os problemas da França. Pessoas ainda sofriam com a fome e com a miséria. A história pode nos ajudar a entender bastante a situação atual da França e do mundo. Graças à repercussão da Revolução Popular, hoje o desejo de liberdade está enraizado na cultura do francês, assim como o dever de proteger a nação. Foi um evento marcante, mas será que foram necessárias tantas mortes assim? Pessoas morreram injustamente durante o regime de Robespierre. Não eram apenas quem eram opositores declarados, mas também suspeitos inocentes. Já fazem 4 anos que ocorreram os atentados em Paris pelo Estado Islâmico. Com certeza esse sentimento voltou à tona, e com isso manifestações antissemitas emergiram usando o hino nacional francês para justificar sua xenofobia. Hoje em dia, basta o preço do combustível subir para pessoas queimarem carros e destruírem ruas. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, que um sangue impuro banhe nossos campos.